Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais um bate-papo sobre por que o Brasil é assim. E hoje eu vou entrar em um tema que é bastante espinhoso para o nosso país, o nosso Brasil, que tem uma grande população de negros, né? E uma pequena população de índios, porque a maioria a gente sabe que foram exterminados por doenças ou por extermínio mesmo intencional, né? Por escravidão, por uma coisa que os índios não tinham em sua cultura de viver como escravos, né? O índio vivia da terra, vivia da caça, vivia com a natureza, e isso matou muitos deles. Não só por doenças, mas também por depressão, por tristeza, por dor, por vícios, né? Como até hoje nós vemos os nossos índios aí totalmente marginalizados. Agora nós vamos falar de algo que realmente é muito doloroso para o nosso povo e para outros povos do mundo também, que é a escravidão dos negros. Eu tenho que falar da abolição, mas, como sempre, a história não está nos contando a verdade. Nós estamos aqui buscando os fatos ocultos por trás da verdade, não é? Então nós vamos encontrar o que agora? O que nós vamos ver? Nós vamos ver que aquelas forças ocultas, que aquelas sociedades secretas nada mais fizeram do que interferir mais uma vez, manipular mais uma vez para destruir a monarquia e, consequentemente, instaurar a tal da república, a tal da democracia, que não existe. Não pensem que existe democracia, isso é uma falácia, é uma mentira, não é? Bom, Gustavo Barroso nos fala aqui nas páginas do seu livro do volume 6, na página 59 e na página 62, né? Também temos no volume 6 um pedacinho aqui que eu quero falar, que na página 64. Então, volume 6, página 62, página 62, deixa eu ver direitinho aqui, 59, 62 e 64. É onde eu estou me baseando, dos trechos que eu vou ler. É claro que algumas palavras eu tenho que mudar, porque não se pode falar. É tanta democracia que não se pode falar, não se pode se expressar livremente, né? Bom, então nós vemos aqui uma coisa interessantíssima que veja, eu vou ler para vocês, para a gente comentar. A abolição estava praticamente feita, apesar de se alardearem os escassos benefícios da lei. O povo eleito, participante de uma tal sociedade secreta, queria a decretação pura e simples, o mais breve possível, de extinção do cativeiro, o que seria a destruição súbita de um capital de 485 mil contos, prejudicando a fortuna particular dos brasileiros, além de lançar na vida do país, prestem bem atenção, lançar na vida do país elementos inferiores, não inferiores como gente, mas inferiores para a vida social, em nada preparados para a fruição da liberdade. Isso é um ponto excepcional, maravilhoso. A abolição imediata, na opinião de Nabuco de Araújo, precipitaria o país no abismo. Era justamente o que as forças secretas pretendiam, sob o manto de uma filantropia de aparência tentadora.
Então, comentando só esse ponto aqui, quando se fala de elementos inferiores, em nada preparados para a fruição da liberdade, está se falando dos escravos, dos negros. Eles não tinham como buscar o seu sustento, eles não tinham como viver fora da casa dos seus patrões, dos seus donos, no caso, porque eram escravos. Eles eram criados na escravidão, eles eram acostumados a viver para servir, eles não sabiam cuidar de si, trabalhar, eles não conseguiam viver dignamente. Então alguém me pergunta, muitas vezes, participei de uma live, né, no sábado, e alguém me pergunta assim, de onde surgiu a pobreza no Brasil? Eu estou agora respondendo, a pobreza no Brasil surgiu da abolição dos escravos. Mas é claro que veio muito antes também, né? Com a escravidão dos índios, que viram que não ia dar certo e trouxeram os escravos. Mas a abolição, ela criou a pobreza, uma pobreza generalizada, porque esses escravos não tinham a menor condição de viver por si mesmos, né? Então, aqui como diz, a abolição imediata, na opinião de Nabuco de Araújo, precipitaria o país no abismo. Por quê? Porque simplesmente essas pessoas estariam jogadas na rua e sem condições. Muitos escravos continuaram na casa dos seus donos, porque eles não tinham para onde ir nem como viver, não é? Então, hoje em dia, o que a gente vê de pobreza gerou-se aí. A pobreza no Brasil gerou-se nessa abolição impensada. Porque, olha a palavra, abolição imediata. Ou seja, daqui, hoje sim, amanhã está todo mundo livre na rua e vira mendigo. Porque a abolição, se fosse realmente para beneficiar os escravos, deveria ser uma coisa paulatina, uma coisa aos poucos, preparar os escravos para o mercado de trabalho, conseguir emprego, moradia para que esses escravos pudessem trabalhar e tirar o seu sustento. Mas foi uma coisa imediata, ou seja, algo totalmente sem planejamento nenhum. E aí surgiu a pobreza que nós vemos hoje em dia. Então era uma filantropia de aparência tentadora, ou seja, era já né, como sempre, os disfarces de que está fazendo bem para um povo, para uma camada da população, e na verdade só estão os seus interesses por trás, né? Então nós vemos aqui no outro trecho que diz assim, mas sobre isso, na verdade, a escravidão era uma lepra que roía até o osso, o vasto corpo da nação. Mas sobre isso, como que esqueciam que repousava toda a economia nacional, cuja maior e melhor parte era a agricultura? O café pesava nos destinos nacionais. Não se podia destruir essa base sem criar imediatamente outra. Senão, seria cavar aquele abismo a que aludia Nabuco de Araújo, no qual o império fatalmente teria que sobroçar, ou seja, afundar. A intenção era afundar o império, não era libertar escravos porque eles eram bonzinhos, não. Essa é a grande mentira, né? As forças secretas defendiam a abolição. As forças secretas defendiam a abolição não por amor aos escravos, como os abolicionistas de boa fé, mas porque à sombra dessa filantropia magnífica sabiam que derrubavam o trono. Ou seja, eles não estavam interessados no bem dos escravos, no bem dos negros, não, eles estavam interessados em conseguir derrubar o trono, acabando com a economia do país. Aí, podemos afirmar que um grande estadista, que seria o Barão de Cotegipe, diz assim: sabemos que as perturbações nunca mais pararam.
Assinando a lei da abolição, a princesa imperial regente, Dona Isabel a Redentora, assinara, cheia de alegria, de espírito cristão e de bondade feminina, inconscientemente sugestionada pelas forças secretas, a sentença de morte da monarquia. A sentença de morte da monarquia. Então veja, e tem um documento aqui nessa página 64, e que é muito interessante, né? A senhora princesa regente e futura imperatriz do Brasil é notoriamente católica fanática e seu espírito fraco, todos sabem que é dirigido pelos padres romanos. O príncipe consorte do senhor Conde de é um homem avarento, educado na fatal escola do direito divino e do predomínio militar. É claro, portanto, que a futura imperatriz do Brasil, ou seja, pela influência de seus confessores ou de seu esposo, presidirá a mais intransigente perseguição a essas forças secretas, a essa associação secreta no Brasil. Então, eles já estavam preparando para que a nossa querida princesa Isabel não simplesmente começasse a perseguir quando descobrisse as intenções nefastas desse grupo oculto que está por trás de tudo o que acontece no Brasil. Então, até aqui o meu comentário, e espero que isso traga mais alguma luz, principalmente sobre essa chaga terrível que nós temos, e para que vocês entendam que a pobreza, ela não aconteceu por acaso, ela foi provocada por uma infame conspiração por trás dos regentes para que a monarquia caísse e fosse instaurada a república e a democracia, em detrimento de qualquer coisa, não importava se o país caísse no abismo. E é isso. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por me darem essa atenção, e depois a gente continua.